Nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e reerguer. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e reerguer. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Minhas irmãs, meus irmãos, que possamos sentir a paz do Cristo em nosso íntimo. O tema que estaremos abordando é exatamente este: laços de família. A família que tem um valor inestimável para a construção de uma sociedade, para a educação de crianças e jovens, para um laboratório de convivência em que seres que formam uma família
terão essa oportunidade de, juntos, poderem construir um mundo melhor. Então, nós vamos aproveitar o momento que estamos atravessando, em que temos crianças e jovens passando por momentos difíceis, até por uma questão também de mau uso da tecnologia e outros motivos, e vamos refletir como a doutrina espírita nos alerta, nos orienta sobre a importância da família. Nós que temos filhos, netos, sobrinhos, vamos analisar a importância da família para todos nós. No Livro dos Espíritos, quando aparece LE, eu estou me referindo ao Livro dos Espíritos, questão 766. Olha só a pergunta do nosso codificador. A vida social está em a natureza? É algo natural a vida social? Espíritos respondem, certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então, fomos criados por Deus para vivermos em sociedade. Não vamos pensar que o ser humano poderia viver isolado, sozinho. Não. Essa questão deixa muito claro qual foi a base, né, para que o ser humano pudesse aprender nas suas experiências corpóreas. A questão 775. Aí Kardec já faz uma pergunta interessante, né? Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Ou seja, se os laços de família não forem levados com a seriedade que precisam ser levados, né? Considerando essa importância da vida familiar, qual seria o resultado? Uma recrudescência, ou seja, uma ampliação do egoísmo. E é uma conclusão lógica, né? Se o ser humano passa a viver sozinho, exclusivamente pelos seus próprios interesses, o egoísmo estará sendo alimentado, sem a menor dúvida. Tudo tem uma razão de ser, até o choro da criança ao nascer. Interessante, né? O que será que a criança, ao nascer, a primeira coisa que faz é chorar? Questão do Livro dos Espíritos, 384. Por que é o choro a primeira manifestação da criança ao nascer? E os espíritos respondem para estimular o interesse da genitora e provocar os cuidados necessários. Interessante, né, essa colocação, porque nós podemos claramente notar que a criança, ao chorar, já nos provoca aquele impulso de acolhimento, né, de saber como assim, por que chora, né? Não é evidente que se suas manifestações da criança, né, ao nascer, fossem todas de alegria, quando ainda não sabe falar, pouco se inquietariam os que a cercam com os cuidados que lhes são indispensáveis, né? Então, o ser humano precisa, mãe, pai, precisam desse choro da criança, particularmente nesse momento, quando está nascendo, né? E em qualquer outro momento de dificuldade por que passa a criança. Admirai, pois, em tudo a sabedoria da providência, sem dúvida, né? Deus, na sua infinita sabedoria, fez tudo com muito critério, muito cuidado. No livro Constelação Familiar, ditado por Joana de Ângeles, através da mediunidade de Divaldo Franco, nós vamos encontrar observações bem interessantes. Olha só, a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Toda vez que a família se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos, abalada nas suas estruturas. Fica muito claro, né? A importância da estrutura para a construção
de uma sociedade. Ainda no constelação familiar, a família é reduto de trabalho coletivo, no qual todos têm o dever de ajudar-se. Quem se encontra melhor informado, mais facilidade dispõe para contribuir em favor do esclarecimento daquele que ignora. Interessante essa ideia da família, porque nós podemos ver também que isso se aplica a equipes, por exemplo, equipes de trabalho, um ajudando o outro. E, infelizmente, nós vemos, né, em alguns ambientes de trabalho, nem todos os participantes de uma equipe com essa ideia, com essa postura de estar pronto sempre a ajudar algum colega que está precisando. Mas, abordando o aspecto de família, né, nós vemos como Joana de Ângeles nos dá esse tipo de alerta. O papel da família: lar, escola, oficina, hospital, santuário, onde os espíritos se recuperam, aprimorando o caráter e fortalecendo as energias para cometimentos ainda mais severos no futuro. Olha a importância da família para receber espíritos em processo de depuração, de aperfeiçoamento, e ela representa tudo isso, né? Além do lar, uma escola onde se aprende muito, uma oficina onde se pode trabalhar, um hospital até para atender, né, casos de enfermidades, seja física, seja espiritual, um santuário, ou seja, um lugar abençoado por Deus, onde os espíritos vão se recuperando e com a chance de irem se aprimorando. Vamos abordar, né, voltando a falar da criança, né, quando chega no seio familiar, acolhendo o recém-chegado. Primeiro, vamos ver o significado de acolher, né? Oferecer ou obter refúgio, proteção ou conforto físico, abrigar, amparar. É o significado de acolher. No Livro dos Espíritos, a questão 383, formulada por Kardec: qual para o espírito a utilidade de passar pelo estado de infância? E vejamos bem, né, meus amigos? Toda encarnação nós temos que passar por isso. Vimos para uma nova experiência corpórea. Ao nascermos, choramos e ali tem início todo um processo de acolhimento. Vamos ter de passar por aqueles períodos iniciais, né, desde a mais tenra idade, passando pelo estado de infância. E o que que os espíritos respondem? Encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, é mais acessível, o período da infância, né? É mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Eu fiz destaque, né? Com as letrinhas em letra branca e até sublinhadas, para mostrar que há uma responsabilidade muito grande de todos nós, como educadores de uma criança que chega à família. Não só apenas os pais, não, hein? Tios, avós, irmão mais velho, os integrantes de uma família têm uma responsabilidade muito grande de serem educadores para a criança na família. A família é o primeiro ambiente para novos aprendizados, através de novas experiências de convivência. E isso nós vamos lidando a cada encarnação que temos pela frente. Agora, sejamos bem objetivos, né? Os desafios da convivência. É fácil conviver? Viver junto? E aí nós vamos recorrer a um livro, Temas da Vida e da Morte, ditado por Manuel Filomeno de Miranda, também através do nosso Divaldo Franco. Formando grupos que se atraem ou se repelem, os espíritos reencarnam obedecendo à programação evolutiva, dentro dos quadros de conquistas ou perdas em que se desenvolvem. Nós temos, né, espíritos que reencarnam no ambiente familiar
E nem todos vêm com aquele sentimento de proximidade, né, de viver junto. Muitas vezes nós temos integrantes de uma mesma família que desde cedo vão demonstrando que não se sentem bem naquele ambiente. Isso faz parte de um processo reencarnatório antes planejado. Os problemas derivados da convivência humana são transferidos da Terra para a erraticidade, ou seja, para a espiritualidade após aquela vida corpórea, e de uma para outra reencarnação, dando curso às simpatias e antipatias, aos afetos profundos, como aos ódios alienantes. Então, os espíritos precisam da convivência para irem aprendendo gradativamente a dividir responsabilidades, dividir espaço, etc. E o nosso planejamento reencarnatório? É sempre um assunto interessante, né, para nós podermos rever. Espíritos mais evoluídos ajudam-nos a planejar a nossa próxima reencarnação, considerando as nossas escolhas na busca do necessário aprimoramento. Os espíritos, de um modo geral, eles participam desse planejamento. Claro que, ao reencarnar, o espírito já não traz aquela memória, né, anterior, até para poder continuar usando o seu livre-arbítrio. Então, há sim um planejamento reencarnatório. Determinados casos também existem quando o espírito está num processo ainda de muita dificuldade, de muita revolta, de não aceitar, né, aquilo que precisa ocorrer na sua vida. Então, esses espíritos mais evoluídos fazem o desenho do planejamento, procurando ajudar da melhor forma possível a próxima experiência corpórea para esse espírito em situação extremamente difícil, espíritos até revoltados, né? Ao reencarnarmos, passamos a fazer uso gradativamente do nosso livre-arbítrio. E a gente vê isso com a própria criança, né? No início ela não tem escolha, né? A mamãe decide tudo, às vezes até o papai entra em cena também. E aos poucos ela vai ainda, criança, começando a fazer suas escolhas, a usar o seu livre-arbítrio. E a nossa nova experiência corpórea vai seguindo o rumo das nossas atuais escolhas. À medida que a gente vai crescendo, né, de criança, jovem, atingiu maioridade, e aí passa a ser responsável pelas suas decisões. Mesmo assim, voltando a nos referir à importância da convivência familiar, principalmente os pais e demais integrantes da família com mais experiência devem estar acompanhando aquele jovem, até mesmo já adulto, né, para ver se precisa de algum apoio, dando algum conselho, alguma orientação. A importância da família. Livro Vida e Sexo, né? Emmanuel, através do Chico Xavier. De todas as associações existentes na Terra, excetuando naturalmente a humanidade, né, como um todo, nenhuma talvez mais importante em sua função educadora e regenerativa, a constituição da família. Então, nós temos em diferentes livros essa referência sobre a importância da família como um ambiente, né, de formação, de educação, de orientação. Agora, é necessário, né, nós fazermos uma rápida análise sobre as famílias tradicionais e as famílias modernas, que eu coloquei até entre aspas ali. Mudou muita coisa, né? Na minha infância, né, eu me lembro que era normal, fazia parte da vida social, o homem trabalhar e a mulher ser a chamada dona de casa. Ela ficava em casa cuidando das crianças, cuidando da casa como um todo. À medida que o tempo foi passando, as mulheres foram ganhando um espaço cada vez maior na vida social e na vida profissional. Hoje, nós temos, né, em pleno século XXI, nós temos mulheres ocupando cargos de altíssimo destaque em grandes empresas no mundo. Então, muita coisa mudou.
Hoje nós temos em grande parte das famílias, se não for, claro, a maior parte, pai e mãe trabalhando. E algumas soluções são encontradas, né? O filho fica, ou a filha fica um dia inteiro numa escola, né, num horário especial, ou é contratada uma profissional para cuidar da criança em casa, e aí as coisas vão mudando, né? Alguns cuidados adicionais precisam ser tomados para haver uma compensação nessa maior ausência de pai e mãe, principalmente. Como anda a formação de famílias em pleno século XXI? Temos visto situações bem complicadinhas. Quantas meninas ainda muito jovens, algumas até ainda na fase de infância, que não atingiram ainda a adolescência, grávidas. E aí surge um filho, uma filha, numa situação totalmente fora dos padrões de uma família equilibrada, estruturada. Pessoas se aproximam por interesse em formar uma nova família ou movidas apenas por interesses físicos? O planeta Terra passa por um processo extremamente delicado nessa transição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Temos espíritos encarnando na Terra num processo de, muitas vezes, última oportunidade. Ou acompanham o planeta num processo de transição para um mundo de regeneração, ou vão continuar habitando um planeta de provas e expiações. Então, nós percebemos claramente, né, como temos comportamentos estranhos na nossa sociedade de uma certa época para cá. E a responsabilidade do casal, hein? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, terceiro item. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos laços da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos, e que fossem dois, e não somente um, a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. E aí cabe a pergunta: isso vem acontecendo? Quantos filhos, quantas filhas tem sua mamãe e cadê papai? Ou o casal não se entende e vem a separação. E aí começa, né, um desafio imenso de filhos crescendo com pais separados. É uma realidade, né, atual que temos visto. Ainda no Evangelho, capítulo 14, nono item. Os vossos cuidados e a educação que lhes dareis aos filhos auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Claro, né? Os pais têm esse dever de preparar os filhos e ajudá-los a se desenvolverem. Essa é uma diretriz que define da forma mais clara possível a responsabilidade dos pais. É uma função abençoada por Deus. E os pais precisam reconhecer isto, né? Estar despertos para essa responsabilidade. Ser pai, ser mãe, não deve ser visto como uma simples consequência de algum encontro sexual. E como isso tem ocorrido, né? Trata-se de um compromisso previamente estabelecido dentro de um planejamento reencarnatório. Já estamos nessa altura, né, do nosso papo aqui, da nossa conversa, chegando a essa conclusão. Claro que todos nós já sabíamos disso, mas está sendo reforçada essa conclusão da importância da formação de uma família e da convivência familiar. Livro dos Espíritos, são duas questões aí, a 582 e 583. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes, os pais, o dirijam pela senda do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando àquele, o filho, uma organização débil e delicada,
que o torna propício a todas as impressões. Então, claro, né, na suprema inteligência divina, a criança traz essa debilidade, né, essa delicadeza, essa necessidade de apoio. E aí os pais precisam estar conscientes do papel que cabe a cada um, papai, mamãe. Quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior o mérito dos pais se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Nós sabemos, né, que espíritos vão para uma nova experiência corpórea e trazem consigo suas tendências, suas inclinações. E aí os pais, no caso de receber um espírito dessa natureza como filho, têm esse dever, né, essa obrigação, essa responsabilidade imensa de acolher e de educar, para ajudar de a melhor forma possível para esse espírito mudar de rumo, tomar o caminho do bem. O que deve ser trabalhado com os filhos? Vamos fazer uma análise. De início, é fundamental considerar que criança observa tudo. E é verdade. Muitas vezes a criança está ali na sala, no meio dos brinquedos, mexendo com isso, com aquilo, e os adultos estão ali ao redor conversando. Muito cuidado com o que se fala, muito cuidado com brincadeiras, porque a criança aparentemente ocupada com as suas brincadeiras ali, com os seus joguinhos, está acompanhando o que se fala. Pessoas que têm o hábito do palavrão, por exemplo. Estão ali conversando, a criança ali brincando, fala e solta um palavrão, uma palavra pesada. A criança escuta. Quem já não passou por isso? Quando menos se espera, a criança solta aquele palavrão no meio de uma conversa. Os pais se assustam, às vezes não foram nem os pais que tinham usado esse palavrão, uma outra pessoa que estava ali conversando, né, em família, e a criança repete. Ela repete o que escuta, repete o que vê. Limites precisam ser claramente estabelecidos. Claramente. Eu assisti uma vez uma palestra do filósofo Mário Sérgio Cortella, admiro muito o seu trabalho. E ele falou, analisando essa diferença, né, das famílias de antigamente com as famílias de hoje, ele deu o exemplo de um restaurante. O casal chega com um filho pequeno num restaurante. Antigamente, quando chegava num restaurante, o papai ou a mamãe diziam: filho, ó, vem cá, vamos sentar aqui, ó. Aí sentavam na mesa lá que os dois, ou um dos dois tinha decidido, o papai ou a mamãe. Sentavam lá. E aí, o mamãe ou o papai olhava o cardápio e olha, então nós vamos comer isso aqui, tá, filho? Ó, aqui para você, para mim. Era assim. Hoje, continua Mário Sérgio Cortella na sua análise, é muito comum o casal entrar num restaurante com o filho ou a filha pequenos. Filho, onde você quer sentar? É a primeira pergunta que normalmente é feita. E a criança escolhe. Filho, o que você quer comer? E a criança escolhe. Nem sempre papai ou mamãe, não, filho, isso aqui é melhor não comer. Acaba aceitando o que o filho ou a filha escolheu. Então, hoje em dia, falta muito, né? Esse tópico dos limites que precisam ser claramente estabelecidos. Disciplina não significa punição. Muita gente associa, né? Disciplina a punição. Não, não é, não. Mas sim comportamento adequado às normas em vigor. Uma pessoa disciplinada, normalmente, é uma pessoa organizada. Aliás, pessoa organizada sempre tem mais tempo. Se uma pessoa nunca tem tempo para fazer nada que é necessário, pode considerar que tem problemas sérios ali de falta de organização, falta de disciplina. Respeito ao próximo. A criança precisa aprender a ser disciplinada, aprender a respeitar o próximo, não só os mais velhos, mas um coleguinha, né? Uma outra criança, tem que respeitar o próximo. A evangelização é de extrema importância. As crianças precisam disso.
Infelizmente, há pais que sabem, né, que, não, a escola, o filho tem que ir. Filho, você tem que ir. Mas eu não quero hoje, não, você tem que ir para a escola. Quando chega na evangelização, o tratamento é diferente. Por quê? Deveria ser também obrigatória a evangelização. Não, filho, vamos sim para a evangelização, você vai gostar, veja só. Você tem coleguinhas lá também que vão participar. Então, é preciso conscientizar a criança da importância da evangelização. Acompanhar quais tipos de amizades ocorrem. Meu Deus, como isso hoje em dia está um perigo. Por quê? Por causa da internet. Crianças, jovens, acabam se relacionando com quem nunca imaginaram, com pessoas que não conhecem e acabam sendo vítimas de pessoas aproveitadoras. Isso está acontecendo demais atualmente. Os pais têm que estar muito atentos. Os riscos da internet, crianças se autoflagelando. Temos casos sérios, por exemplo, no campo do suicídio. A quantidade de suicídios de jovens está uma coisa assustadora. Precisamos ter muito cuidado, porque a influência da internet, sites criminosos, pessoas criminosas usando a internet e causando um desastre na vida de pessoas e famílias. Diálogo constante. Isso é fundamental. A falta de diálogo no lar pode produzir dolorosas consequências. Como é que a coisa funciona hoje em dia? Cada um no seu quarto, né? Com o seu celular. Eu tenho alunos que dizem mesmo assim para mim: professor, lá em casa a gente conversa pelo celular. Eu no meu quarto, minha mãe, meu pai no quarto deles, meu irmão no outro quarto. A gente conversa pelo celular. A falta que faz do olho no olho, estar perto, do tocar, a conversa ao vivo e em cores. E a gente sente que, infelizmente, o avanço da tecnologia mal utilizada acaba trazendo sérios problemas para a convivência no próprio lar. Observação atenta sobre qualquer desvio no comportamento dos filhos. E como é que você vai descobrir um desvio no comportamento dos seus filhos? Conversando, observando, tendo aqueles horários. Ok, o casal trabalha, mas tem que estabelecer um horário, nem que seja no fim de semana, a família junta, almoçando, jantando, lanchando. Tem que haver momentos de encontro físico para que possa haver uma observação maior, um diálogo, uma escuta atenta, uma observação sobre o que o filho, a criança, o jovem traz para aquele momento, perguntas que queira fazer. Como é importante essa convivência no lar. O site Momento Espírita tem contribuições interessantes e eu procurei aproveitar uma. A convivência familiar nem sempre é harmônica, não é? É verdade. A doutrina espírita esclarece que existem duas espécies de família, a material e a espiritual. A família material é estabelecida pelos laços sanguíneos, né? A criança surge de um encontro entre um homem e uma mulher, entre o pai e a mãe, e ali vem com esses laços sanguíneos, né? Agora, a família espiritual decorre exclusivamente de afinidade e de comunhão de ideias e valores. Espíritos que têm afinidade. E aí surge a família espiritual. A providência divina reúne no mesmo lar espíritos que se permitiram equívocos uns contra os outros. E eles têm essa oportunidade de voltar a conviver, às vezes até em papéis diferentes, para com essa chance, né, de poder rever comportamento. E alguém até pode falar assim: puxa vida, mas seria bom, né, que o espírito trouxesse a memória do que já houve antes, encarnação passada. Olha, que isso aí não é fácil não, imagina. Você voltar a conviver com alguém numa nova encarnação e vem na sua mente tudo
que aquela pessoa fez a você, como você iria conviver com essa pessoa? E, da mesma forma, se você tivesse causado muitos problemas e sofrimentos para aquela pessoa que está ali ao seu lado na mesma família, como você se sentiria? Como aquela pessoa reagiria com você? Então, Deus, na sua suprema inteligência, nos traz o esquecimento do passado, para que possamos usar o livre-arbítrio, a nova chance que temos numa sequência de encarnações de tomar decisões e que sejam as melhores decisões. A família é um poderoso instrumento para eliminar rancores seculares e viabilizar a transformação moral das criaturas. É um laboratório, né? A família é um laboratório de aprendizado, de experiências, de convivência. A reencarnação fortalece os laços de família. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 18. No mundo espiritual, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçadas pela afeição, pela simpatia e semelhança das inclinações. Olha os laços, né? Se formando com a pluralidade das existências, inseparável da progressão gradativa, há a certeza na continuidade das relações entre os que se amaram, e é isso que constitui a verdadeira família. E isso vai ocorrendo, meus amigos, à medida que os espíritos vão se aprimorando no esforço pessoal e contínuo, essas famílias vão começando a se formar para que todos possam ajudar a construir um mundo melhor. A importância de uma liderança responsável. Vamos voltar a falar de uma maneira bem objetiva sobre, por exemplo, a liderança que existe no lar, no ambiente de trabalho. Todo líder tem a responsabilidade de ser um educador, seja qual for o ambiente em que esteja atuando. Se os pais são os educadores básicos em uma família, há também outros personagens que exercem a função de educadores, principalmente por meio do comportamento. Uma das maiores ferramentas que um líder deve aprender a usar na condução da sua equipe é o exemplo que ele transmite. Familiares mais próximos. Olha a importância dessa liderança. É muito comum nas famílias você ter um tio, né, que é muito brincalhão, e os sobrinhos gostam quando ele aparece lá na família. Então, ele também é um educador. Professores. Os professores são educadores não apenas dentro das disciplinas que constam, né, da grade curricular da escola, mas educadores também em termos de comportamento, seja qual for o nível escolar, inclusive universitário. E nós temos essa responsabilidade de professores universitários num processo de educação, porque a educação a gente adquire independente da idade. Não é só criança que recebe informações para se educar, não. Nós temos essa oportunidade a nossa vida toda. Líderes em ambientes profissionais. Eles devem dar o exemplo. Minha equipe, por favor, amanhã, 8h30, vamos chegar um pouquinho antes das 9h, 8h30, que eu quero ter uma reunião com vocês. Será rápida, mas precisa ser às 8h30, ok? Todo mundo sim, ok. Dia seguinte, todo mundo lá, 8h15, 8h20. Reunião era 8h30, né? Então as pessoas disciplinadas chegam sempre com uma margenzinha, né? 8h30, cadê o líder? 8h40. 8h50. Quando faltam 5 minutos para as 9, chega o líder todo, nem pede desculpas pelo atraso e chama todo mundo para a reunião e discute rapidamente o assunto e vamos para o nosso expediente. E o exemplo? Será que quando ele chamar para uma próxima reunião, a equipe toda estará lá com aquela antecedência? Ele fala que é 8h30 lá. Então, todos nós
quando ocupamos algum cargo, né, de liderança, seja pai, professor, líder de equipe em empresas, tem a responsabilidade de ser um educador e tem que dar o exemplo. Todos precisam assumir a responsabilidade que lhes cabe, contribuindo para a formação de um ser humano. Liderança tem como necessidade básica exemplo. Parentela corporal, parentela espiritual. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Ah, todo mundo lembra, né, dessa pergunta. E perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu redor, disse Jesus: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Claro, né? Jesus não estava em hipótese alguma desvalorizando a sua genitora, aquele espírito do bem, né? Magnífico, Maria. Ele estava mostrando que quando as pessoas se unem por um ideal, demonstram essa afinidade na busca do bem, na realização do bem, essas realmente são a parentela espiritual. São os melhores e maiores laços de família que podem existir. Lá no Evangelho, capítulo 14. Usando uma linguagem simbólica, Jesus deixava claro o significado de uma verdadeira família espiritual, unida pelo propósito predominante de cumprimento às leis divinas. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Olha o recado também para os filhos, hein? Honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na infância. Mesmo que os pais não tenham sido cuidadosos como deveriam, os filhos devem ampará-los, cabendo somente a Deus avaliar o comportamento que esses pais tiveram. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, terceiro item. Essa observação é interessante porque, infelizmente, né, muitos de nós ainda trazemos essa revolta, né, quando não somos bem tratados, bem recebidos. E quando o espírito já atinge um certo nível de aprimoramento, ele sabe ultrapassar isso. Ele sabe que cabe sempre a ele fazer o bem. Ah, meus pais não foram cuidadosos comigo, mas estão agora velhinhos, vou cuidar deles. Eu preciso praticar o bem, começando pelos mais próximos. A convivência que Deus espera no lar. Quando o lar é tranquilo e bem estruturado, torna-se uma universidade de complexas disciplinas evolutivas, facultando o engrandecimento do espírito em relação à sociedade na qual se encontra. Por isso que o lar, a família, é a base da sociedade. A convivência entre filhos e pais é recurso psicoterapêutico valioso, trabalhando o inconsciente de ambos, né, filhos e pais, de maneira a serem superadas as reminiscências negativas que possam gotejar, né, ressumar, programando a reconciliação e o bem-estar através do amor incessante, delineador da felicidade do grupo. Constelação familiar. Joana de Ângeles, através do nosso querido Divaldo Franco. Então, nós temos, né, toda essa série de observações, de ensinamentos, falando para nós dos laços de família, como são importantes, né? Espíritos que vão se ajustando, se aprimorando, formando famílias unidas pela afeição, pela tendência para o bem, pela convivência harmônica, respeitosa. Agradeço a atenção de todos e que a paz do Cristo permaneça em nossos corações.